Meus queridos, nós estamos diante de mais um estudo. E nessa parte introdutória, nós temos apresentado aspectos muito importantes e relevantes do Evangelho de João. Quanta coisa linda, quanta coisa bonita. E alguns estudiosos dizem que o Evangelho de João é a flor dos evangelhos. Assim foi chamado o Evangelho escrito por João, também denominado um Evangelho espiritual, ou o Evangelho do Logos. E que é o Logos? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Graças à perfeição da sua linguagem teológica e à invenção do termo polissêmico Logos, para indicar Jesus com diversos significados. A palavra, o diálogo, o projeto, o verbo. Eu diria que Jesus é um projeto de vida para mim e para você, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o Evangelho de João é a flor dos evangelhos, a singularidade desse evangelho, a importância desse evangelho, né, ao mostrar Jesus como a palavra, como diálogo, como projeto e como verbo. Além disso, em seu evangelho, a palavra crer, né, ela é citada 98 vezes no Evangelho de João, porque somente assim se poderia atingir o coração das pessoas, acreditar na liberdade e aceitar a graça, como demonstra o discípulo amado de Jesus. É extremamente relevante. Os outros evangelhos têm uma linguagem importante, eles são também singulares, têm a sua importância, mas o Evangelho de João é o perfume dos evangelhos, por mostrar Jesus como Logos, como a palavra, a Jesus como projeto de vida, como verbo, né? Como aquele evangelho espiritual que mostra, os outros mostram a origem de Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eles mostram, os outros evangelhos, é interessante que eles mostram o nascimento carnal de Jesus, mas no Evangelho de João mostra a origem espiritual, porque no tempo muitos não acreditavam que Jesus veio de cima, que Jesus era Emmanuel, Deus conosco, o verbo encarnado. Muitos não acreditavam. E João, ele escreve o Evangelho para que as pessoas pudessem crer. E é significativo também entender que o Evangelho de João é um evangelho também que apresenta aspectos importantes que os outros evangelhos não apresentam sobre Maria. Ou seja, esse evangelho, ele tem uma quantidade de referências a Maria, mãe de Jesus, importante. Mas pela graça especial de ter conhecido seu filho, mais do que qualquer outra pessoa, e por desvendar o ministério de Cristo. No entanto, Maria aparece apenas 2 vezes na narração de João, mas é muito importante. Se você pegar, ela aparece no início e ela aparece no fim. Isso é lindo demais. Ela aparece no início, quando Jesus começa o milagre dele. O primeiro milagre de Jesus, que foi na festa de casamento, Maria ela dá a senha para que a vida, para que a família, para que tudo na vida da gente dê certo. Foi que Maria disse: fazei tudo o que ele vos mandar. Né? Então, se nós entendermos essa mensagem de Maria, né, fazer tudo que Jesus mandar, nossa vida vai ser diferente. Mas ela estava também ali no Calvário. Ela estava ali no Calvário. Ela e João, o discípulo João, os únicos que há relatos de que estavam ali aos pés de Jesus. E Jesus, reconhecendo a importância, estava ela ali para confortá-lo com João. Jesus dá a João a responsabilidade de cuidar da sua mãe. E assim, meus queridos, que nós possamos entender e compreender que o evangelista João ficou tão impressionado com essas narrativas que ele escreve e passa para a gente, né, conhecer muito bem aquilo que é tão importante no ministério de Jesus, que foi sua mãe. No início do seu ministério, do primeiro milagre, e quando ele está realizando o maior de todos os milagres, que era morrer na cruz para salvar a mim e a você. E que Deus continue nos abençoando, que Deus ele nos dê a força necessária para que nós possamos prosseguir na nossa jornada espiritual. Nós teremos agora uma oportunidade única e singular
de conhecer a fonte da vida, a lição número 9. Eu convido a você a esperar mais um tempinho para que esse estudo ele seja o que, na verdade, é o Evangelho de João, a flor dos evangelhos, o Evangelho espiritual. Vem comigo no estudo da lição e que Deus continue nos abençoando sempre. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que bom reencontrá-los. E neste sábado, para nós estudarmos um tema relevante, um tema importante, um tema profundo e um tema que tem um significado espiritual e teológico extremamente relevante para todos nós. Espero que tenhamos bom proveito. E o título desta lição, a lição número 9, é A Fonte da Vida. E para estudar esse tema do Evangelho de João, é necessário que esse texto que nós iremos, neste momento, fazer a leitura, esteja guardado em nosso coração. É um dos meus textos prediletos, que eu mais gosto nas Sagradas Escrituras, que é em João, no capítulo 14, no versículo 6, que diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que coisa linda, que texto maravilhoso. O que é que nós podemos entender Jesus como a fonte da vida? Jesus toma posse de uma expressão extremamente relevante e importante. Eu sou. Esse eu sou, nós podemos encontrá-lo em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, do qual eu gostaria de ler neste momento para vocês, aqui na minha Bíblia, João 3,14, que diz assim: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Olha que texto profundo, né? Que texto maravilhoso. Ou seja, Jesus toma posse dessa expressão que está ali em Êxodo 3, verso 14, para autodefinir-se como o caminho, a verdade e a vida. Veja, Jesus é o caminho seguro para Deus, certo? É um caminho seguro para Deus. Jesus é a verdade que alimenta a mente de cada ser humano. Jesus é vida, é a vida que satisfaz a nossa alma. Então, ele é caminho, ele é verdade, ele é vida. Enquanto Cristo proferia estas palavras, né, que está exatamente em João capítulo 14, no verso 6, né, todos os presentes sentiram que o céu estava próximo e que as suas palavras eram uma mensagem divina enviada por Deus Pai para todos aqueles que estavam presentes e se estende até todos nós que estamos aqui. Saiba que seja qual for a circunstância que nós estejamos passando, seja qual for o momento que nós estejamos passando e vivenciando no mundo, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Jesus, ele disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. O ladrão vem senão para matar e para roubar. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, porque ele é a fonte da vida. Esse texto está em João, no capítulo 10, no versículo 10. O primeiro tópico da lição, a vida estava nele. Então, não esqueça, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Pelo menos 3 termos são usados na Bíblia para a palavra vida. Bios, né, a vida biológica. Nós temos a psique, a vida psicológica. E nós temos também a vida espiritual. E se a gente juntar a vida física, a vida psicológica e a vida espiritual, nós temos um ser humano holístico, um ser humano completo. Hoje, o ser humano ele é muito dicotomizado. Você tem especialista para tudo. Tem especialista para o pé, para a mão, para o coração, para o fígado, para os rins, para os dentes, para a mente, para o cérebro, né, para o coração. Você divide muito o ser humano, mas a gente precisa pensar o ser humano integral, na perspectiva biológica, na perspectiva psicológica e na perspectiva espiritual. Por que eu digo isso? O propósito de Satanás é para matar e para roubar.
Veja que eu disse lá em João 10, versículo 10. O ladrão vem senão para matar e para roubar. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E que vida é essa em abundância? É uma vida plena, tanto no aspecto físico, como no aspecto psicológico, como no aspecto espiritual. Então, Jesus ele quer fazer com que nós sejamos um ser humano integral. Ele nos vê de forma completa e não de forma dicotomizada. E então, para que ele possa nos garantir que nós tenhamos no futuro uma vida eterna. Hoje nós não somos imortais. A mortalidade ela é condicionada a nós estarmos ligados à fonte da vida. E Jesus é a vida. E se Jesus é a vida, nós precisamos compreendê-lo numa perspectiva ampla, precisamos compreendê-lo numa perspectiva da qual ele nos enxerga, bio, psico, espiritual. E nós precisamos confiar nele. E o que é que ele diz? Eu vim para que todos tenham vida e vim de abundância. E vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Segundo tópico, as palavras da vida eterna. Após muitos seguidores abandonarem Jesus por causa do custo do discipulado, ele pergunta aos discípulos qual seria a decisão deles. E eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 66 até o 61. Notai bem. Diz o seguinte: à vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para que iremos? Tu tens a vida, tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Meus irmãos, esse é um dos textos mais profundos do Evangelho de João. Uma pergunta confrontadora. Vocês também querem me abandonar? Porque quando as pessoas começaram a perceber que Jesus não era aquilo que eles esperavam, mas Jesus era aquele que havia sido profetizado que haveria de vir para cumprir a missão, não que o homem queria, mas a missão que Deus havia determinado para salvar o ser humano. Muitos começaram a abandonar a Jesus. E Jesus faz essa pergunta confrontadora. Vocês também querem me abandonar? E Pedro ele diz uma coisa interessante. Se tu tens a palavra da vida eterna, nós não temos para onde ir. Essa é uma confissão confiante. E o outro ponto também, a traição surpreendente, que Jesus, um de vocês, haverá de me entregar para ser morto. E na tradução que eu li, diz uma palavra muito forte, um de vocês é o diabo. Um de vocês vai me enganar, porque Satanás é enganador, ele é o pai da mentira, ele é traiçoeiro. E o que é que nós podemos enxergar naquilo que nós estudamos? É que nós precisamos entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nele nós temos a vida eterna. A salvação, ela não é encontrada na filosofia, mesmo compreendendo que a filosofia ela é importante. A salvação não é encontrada na história. Eu sou historiador, a história é importante, é significativa e é relevante nós entendermos e nós compreendermos todo o processo de construção do ser humano, dos primórdios aos dias atuais. Mas a história não é salvação. A ciência ela é importante, ela tem o seu valor, mas ela não é salvação. Mas em Jesus, que possuindo a vida eterna, oferece a todos nós gratuitamente, a todos que recebem o Espírito Santo, para convencer. O que é que o Espírito Santo nos convence? Do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Jesus, antes de ascender ao céu, disse, eu vou, mas haverá de vir para vocês o Paracletos, o Espírito Santo, o ajudador, aquele que está do lado de. Então, Jesus, exatamente, ele nos conduziu para que nós pudéssemos buscar o Espírito Santo, para que ele pudesse nos direcionarmos a ele, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. O terceiro tópico da lição, crer e nascer de novo. É outro
texto aqui bastante conhecido, que nós vamos ler aqui, há pelo menos 3 passos essenciais no caminho da salvação. E eu gostaria de ler aqui João, no capítulo 1, nota bem o que nos diz, capítulo 1, no versículo 12 e 13. Diz o seguinte: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha que texto profundo esse aqui, né? Então, aqui há 3 passos essenciais que esses textos nos mostram para a salvação. Crer em Jesus, né? É fundamental. Nascer da água e nascer do Espírito. Quem crê e for batizado será salvo, a Bíblia diz. Quem não crê será o quê? Será condenado. Se a gente observar, o que é crer? É manter um íntimo relacionamento com Ele. E quando nós mantemos um íntimo relacionamento com Deus, através do estudo da palavra, através da oração, nós vamos ter conexão, nós vamos ter comunhão, nós vamos ter o que nós podemos dizer, um sentimento de conhecimento, um sentimento de comunhão com Deus. Aceitar Jesus como Salvador, isso é crer. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Mas nascer da água e do Espírito, né? Porque não adianta você ser batizado e você continuar da forma que você vivia antes. Porque se o Filho te libertou, verdadeiramente, eu e você, nós somos livres. E quando nós batizamos na água, nós devemos nascer para ser uma nova criatura em Cristo Jesus e o Espírito Santo nos direcionar. Para tanto, o novo nascimento é mais importante e a mais urgente necessidade da vida do ser humano. E por que nós estamos nos demorando tanto a aceitar a quem nós devemos aceitar? Não aceitar de boca, mas aceitar de coração, de mente, caráter e espírito. Aceitar hoje Jesus como Salvador é permitir que Ele nos faça nascer de novo, para que nós possamos ter uma experiência com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. O quarto tópico da lição é rejeitando a fonte da vida. O grande eu sou, né, que nós lemos aqui em João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Veja bem, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então, o grande eu sou que nós estudamos, aquele que já estava revelado no Antigo Testamento, que nós lemos no livro de Êxodo, e aquele que idealizou ali no início do Gênesis o ser humano, esse grande eu sou, veio para os seus, e estes o rejeitaram. Ele veio para o que era o seu, e os seus não receberam. Rejeitaram a Jesus como rei, rejeitaram Jesus como Senhor dos senhores, e rejeitaram Jesus como Mestre dos mestres. Rejeitar a Jesus, a rejeição que houve no passado, ela muitas vezes implica na rejeição que a humanidade, que tanto critica o ato de Judas e o ato daquela multidão que rejeitou Jesus, e da liderança religiosa da época, que rejeitou a Jesus, aquilo que é tanto criticado no passado, ele é muitas vezes feito hoje, muitas vezes não em palavras, mas em atitudes. Esses exemplos nos ensinam que a verdadeira vida em Cristo só pode ser recebida primeiro pela fé, arrependimento, aceitação de sua missão redentora em nossa vida. Eu vim, o que é que ele disse? Eu vou só repetir o que disse João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem senão para matar e para roubar. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É isso que ele nos quer conceder. O último tópico da lição, que trata sobre condenação. De acordo com o Evangelho de João, a condenação não é arbitrária, mas é uma consequência natural e lógica da escolha humana de rejeitar a Jesus. Não é Jesus e não é Deus quem rejeita a humanidade, mas a humanidade quem o rejeita, porque ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Muitas pessoas serão condenadas porque escolheram as trevas ao invés de escolher a luz. Escolheram a incredulidade ao invés de escolher a fé. Escolheram a desobediência em vez de escolher a obediência. Escolheram o pecado em vez de escolher a salvação.
escolheram a morte em vez de escolher a vida eterna. Escolheram a mentira em vez de escolheram a mentira em vez de escolher a verdade. E aí, qual é a minha e qual é a sua decisão? Jesus ele está dizendo para mim hoje e para você: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Sabe por quê? Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Por aquilo que ele fez na cruz do Calvário, pelo seu nascimento, pelo seu batismo, pela sua vida, pelos milagres que ele fez, por sua morte, por sua ressurreição, por sua ascensão, tudo em favor da humanidade. Jesus fez a parte dele. Precisa eu e você fazermos a nossa parte. E nós precisamos crer, porque crer significa manter um íntimo relacionamento com ele, porque ele veio para dar vida e vida em abundância, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não tem um caminho, ele não tem uma verdade, ele não tem uma vida, ele é. Ele é o grande eu sou. E esse grande eu sou entra na minha casa, entra na minha vida, na minha família, no meu trabalho, em tudo que eu sou, para determinar a minha vitória, para determinar que está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Olha como é lindo isso. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe por quê? Ele não tem, ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus continue nos abençoando, que essa mensagem, que esse estudo da lição possa abençoar a tua vida, possa abençoar os teus sonhos, possa abençoar tudo que você tem, para que assim nós possamos trilhar o caminho que ele determinou, para que eis o caminho, andai por ele. E que Deus continue nos abençoando sempre. Eu convido você, meu querido amigo, minha querida amiga, a, neste momento, fecharmos os nossos olhos para falarmos com o nosso Deus. Vem comigo na oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, eu te agradeço, Senhor, porque de uma maneira maravilhosa, de uma maneira extraordinária, tu nos criaste, tu nos formaste, tu estabeleceste o caminho, a verdade e a vida, através de Jesus, para que nós pudéssemos, Senhor, trilhar esse caminho, para voltarmos para casa, para chegarmos um dia de onde nós nunca deveríamos ter saído. O céu, o novo céu, a nova terra, idealizada por ti no passado, quando colocaste o homem no jardim do Éden. O homem perdeu por causa do pecado, mas nós precisamos voltar para a nossa casa. Ajude-nos, Senhor, que tenhamos fé, que tenhamos perseverança, que possamos nos apegarmos a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, para que nós possamos caminhar de forma segura, caminharmos de maneira tal que tenhamos a certeza e a convicção que estamos perto de voltar para casa. Ajuda-nos, abençoe a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde, o nosso trabalho e os nossos sonhos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre.